porque eu me lembro, Márcia, que eu me ajoelhei chorando e falei, Senhor, eu não vou conseguir dirigir, é melhor vender esse carro. Mas se for da tua vontade, vai aparecer algo, vai acontecer alguma coisa. Se não for da tua vontade de eu voltar a dirigir, eu lembro que eu falei isso, Márcio, que tudo se encaminha para eu vender o carro. E nós tínhamos comprado o carro em janeiro, e eu estava falando isso final de fevereiro, entendeu? Início de março, eu me lembro como se fosse hoje, sabe? E porque eu conheci teu canal dia 5 de fevereiro, eu não esqueço disso, eu conheci seu canal dia 5 de fevereiro. Aí, cheguei aonde eu tô, né? Porque Deus mostrou que não era o que Ele queria. Ele não queria que eu deixasse de dirigir, porque Ele sabia que eu ia precisar de dirigir. Já vem um motoqueiro aqui, acho que tá avançando. Enfim. Aqui também é um pedacinho bem difícil em Campo Grande. Com chuva, a atenção aqui tem que ser redobrada. Com segurança, com tranquilidade, sabendo o que eu estou fazendo a todo momento, com controle na embreagem, freio, olhares nos retrovisores, graças a Márcia Pontes, essa minha amiga, grande amiga, eu conheço desde 2018 e através dela eu cheguei aonde eu estou. Hoje sirvo a minha família, porque ninguém dirige na minha casa. Graças a ela, eu estou realizando esse sonho de dirigir. Então, eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, para dizer para vocês que ainda estão em processo de habilitação, que tem medo. Eu tinha medo, taquicardia, palpitação. Eu ficava tremendo, pernas tremendo. Era um desespero. Eu parecia que eu ia morrer dentro do volante. E com os métodos da Márcia, passo a passo, bonitinho, sem pular etapa, respeitando o seu tempo, eu consegui. Hoje eu dirijo, era uma das poucas etapas que eu precisava, era chuva, e hoje eu já encaro a chuva tranquilamente, e ainda preciso muito ainda de firmeza à noite com chuva, né? No caso é com chuva, porque sem a chuva eu me saio muito bem. Eu me saio muito bem à noite sem chuva, mas com chuva eu já sou um pouquinho mais complicada, tenho um pouquinho mais de ansiedade, né? Mas eu não deixo de fazer. Mas é um pouquinho ainda que eu preciso de um pouco mais de experiência. Então eu digo pra vocês que assim, podem sim. Medos temos sim, dificuldades vamos ter sempre. Mas nada que supere a sua vontade de dirigir. Respeitando o sinal, que aqui é perto de shopping, bancos. Infelizmente aqui em Campo Grande tem-se um hábito horrível de não respeitar as sinalizações. Aqui eu digo que o Rio de Janeiro é terra de ninguém, né? Infelizmente. As pessoas não respeitam, nem
para vocês que todos nós podemos e conseguimos, tá? É só querer ter paciência consigo mesmo, principalmente paciência com você mesmo e força de vontade e seguir o que a Márcia fala, tá? Porque foi através dela que eu fiz treinos para habilitados, paguei uma fortuna, foram mais de 30 aulas e nada, eu não consegui nada. Foi através dos métodos da Márcia que eu cheguei aonde eu cheguei. Hoje eu viajo, eu passeio, faço tudo, levo minhas netas, a minha filha na escola. Para deixar claro, meu marido não dirige, meu marido é motoqueiro, como eu tô vendo agora uma moto que eu lembrei. Então assim, ele não tem habilitação e ele não sabe dirigir. Então a única habilitada e que dirige na casa sou eu. Então assim, eu faço esse papel de motorista, né? Então assim, a minha dificuldade foi maior por eu ter que ter feito tudo sozinha, porque eu não tive ajuda de ninguém. Fui eu, Márcia e Deus, né? Sem ele a gente não é ninguém. E muita força de vontade, muito choro, muita noite sem dormir, muito estresse, sabe? Muita cobrança minha mesmo, né? Me cobrar de achar que eu não ia conseguir, que era melhor vender o carro, enfim. Hoje eu até já troquei de carro. Olha que coisa, ô Glória, como a nossa amiga Érica falou, ô Glória, já até troquei de carro, né? Pra você ver, o meu pensamento lá no começo era vender o carro que eu tinha. E hoje eu já troquei de carro, que é uma coisa assim maravilhosa, sabe? Então, gente, não desista, tá? Eu falo a beça, desculpa aí tá falando muito, mas é que eu adoro falar, adoro conversar, adoro expor. E a minha trajetória de ficar sem dirigir foi muito grande, porque eu fiquei 20 anos sem dirigir, tá? Voltei a dirigir agora em 2018, na verdade voltei não, né? Voltei a pegar o volante em 2018, enfim, com muita dificuldade. Foi muitos meses sem ir pra estrada, tá? Detalhe, muitos meses sem ir à estrada. Porque eu não ia pra estrada durante, acho que 4 ou 5 meses eu me reservei a realmente fazer os treinos, passo a passo e devagar. Bom, aqui eu já estou entrando no meu bairro, onde eu moro. Aqui é muito mais tranquilo, entre aspas, tem muito carro também, muitos de respeito, mas eu digo que aqui já é minha terra, né? Enfim, foi só um agradecimento a tudo que a Márcia fez e faz por todos nós, tá? Um abraço para todos, fica com Deus, um 2023 abençoadíssimo para todos vocês, tá bom? Se não fosse os seus ensinamentos, porque eu paguei a aula para habilitada, eu me lembro que eu paguei R$2.000 por 28 aulas. E eu fiz as 28 aulas, mas eu lembro como se fosse hoje. Na 14ª, eu ainda não sabia nada, eu já estava entrando em desespero. Foi aí que eu falei assim, vou fazer o método dessa doida aí, de caixa de papelão, antes já se viu isso, mas eu vou fazer, né? Não tenho nada a perder, né? E esse meu nada a perder, que chegou aonde eu tô hoje. Porque eu me lembro, Márcia, que eu me ajoelhei chorando e falei, Senhor, eu não vou conseguir dirigir, é melhor vender esse carro. Mas se for da tua vontade, vai aparecer algo, vai acontecer alguma coisa. Se não for da tua vontade de eu voltar a dirigir, eu lembro que eu falei isso, Márcia, que tudo se encaminha para eu vender o carro. E nós tínhamos comprado o carro em janeiro, e eu estava falando isso final de fevereiro, entendeu? Início de março, eu me lembro como se fosse hoje, sabe? E porque eu conheci teu canal dia 5 de fevereiro, eu não esqueço disso, eu conheci seu canal dia 5 de fevereiro. Aí cheguei onde eu tô, né? Porque Deus mostrou que não era o que Ele queria. Ele não queria que eu deixasse de dirigir, porque Ele sabia que eu ia precisar de dirigir. Ele me mostrou os teus caminhos e eu achei que não ia dar certo os seus métodos, e dá sim.
dá sim, sabe? Eu entro de ré, entro de frente, entro de lado, entro de cabeça para baixo, entre lugares apertados, lugares largos. Eu não tenho dificuldade. Saio na chuva, de dia pode cair o temporal que for, eu saio. Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Faça de dirigir em 2023 um projeto de vida. Vocês são águias. Vocês não são galinhas que vivem num cercadinho, ciscando, olhando para baixo, sempre dependendo da companhia, da aprovação, da aceitação dos outros. Hoje, eu ouvi de alguém: eu não dirijo porque eu tenho problema, muito problema. E se você continuar a pé, teus problemas vão continuar os mesmos ou talvez aumentarem. Não é o fato de você não dirigir atrasar a tua aprendizagem porque tem problema. Problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema na vida para resolver. E dirigir resolve. Dirigir diminui a tua quantidade de problemas. Você vai dirigir para você. Eu não tenho vontade. Aí a gente respeita. Não tem vontade, não quer, tudo bem. Vai fazer outra coisa. Ninguém vai botar uma faca no teu pescoço e dizer dirige. Hoje vamos falar sobre o que está por trás do medo de dirigir ou disso que você chama de medo de dirigir, que não é a causa. É um sintoma. Um sintoma que se reflete e você vai aprender nessa aula o que é medo de dirigir, o que não é medo de dirigir. Muita gente é enganada. Eu tenho amaxofobia, eu tenho medo mórbido, eu não vou dirigir porque eu tenho muito medo. Da onde vem o teu medo? Eu vou te ajudar a identificar, porque você não enfrenta um inimigo se você não conhece esse inimigo. E o nosso medo de dirigir não é o nosso inimigo. O medo de dirigir, ele deve vir ao nosso lado toda a vida, sentadinho, bonitinho, presinho ao cinto de segurança. Se você tem medo de dirigir, parabéns. Você não vai ser aquela pessoa que faz loucura no trânsito, besteira no trânsito. Você não vai beber e dirigir. Você não vai ultrapassar onde não deve. Você não vai acelerar demais. Você é uma pessoa cuidadosa. E esse já é o teu primeiro ponto a favor. Eu preparei uns slides para o nosso curso e eu vou passar esses slides junto com vocês agora, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar.
Misericórdia, vocês estão vendo, é ao vivo, a produção tá ali tentando arrumar, eu não sei o quê. E aí, produção? Oi. Vamos lá, pessoal, vamos rodar os slides, então. Entenda o que está por trás do medo de dirigir e quais os gatilhos que acionam esse medo de dirigir. Tem isso ainda, Márcia? Tem gatilhos. Então, presta bem atenção comigo agora, aqui, ó. Eu vou pedir para vocês olharem na tela comigo, aqui, em tela cheia. Medo de dirigir e a maxofobia não são a mesma coisa. Medo de dirigir é uma coisa, a maxofobia é outra. Olha, se vocês jogarem lá no Google e procurar medo de dirigir, para vocês terem uma ideia de como não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Quando você coloca medo de dirigir no Google, aparece nada mais, nada menos que 8.460.000 resultados, links, informações em menos de um segundo, em menos de meio segundo, em 0,40 segundos. E quando você coloca a maxofobia, aparece 111.000 resultados em 0,47 segundos. Então, tomem muito cuidado com esses sites que dizem que colocam lá testes para vocês. Coloca o teste, vamos fazer um teste para ver se você tem a maxofobia. Cuidado, não cai nessa conversa, nessa groselinha que tem por aí. E eu vou explicar para você a diferença para ajudar você a entender qual é a tua dificuldade e parar de você ficar se depreciando. Eu sou burra, eu não consigo aprender, eu sou muito mole, eu não aprendo, eu tenho problema disso, daquilo. Não é nada disso, esquece. Você é uma pessoa muito especial. Só não te ensinaram direito. E por isso você não aprendeu. A gente vai agora para o próximo slide. Olha só, pessoal, o medo. O medo, ele é um estado afetivo causado pela consciência do perigo. O medo é isso, consciência do perigo. Um carro tem quase 1 tonelada, um pedal de acelerador. Eu não sei dirigir, e se eu for ligar esse carro e me enfiar no trânsito agora, é um perigo enorme para mim. Eu não estou segura. De onde vem a insegurança? Você não tem segurança, você não está segura dos resultados do que você vai fazer, justamente porque você não sabe fazer. E o medo, nesse ponto, ele te protege. Ele causa um estado afetivo. A noção do perigo, parabéns, você tem noção do perigo daquilo, você tem medo daquilo que você nunca fez antes, daquilo que você não sabe e não aprendeu, e daquilo que te gera insegurança por não saber fazer. A maxofobia é um medo irracional, sem explicação aparente. Ele causa um terror enorme, só de falar em carro, só de falar em pegar a chave do carro. E ainda assim, a maxofobia deve ser tratado com muito cuidado. Ele tem outras coisas por trás. Um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, histórias que você traz desde a tua infância, alguém que tem transtorno de estresse pós-traumático porque sofreu um acidente, porque perdeu pessoas na família e isso acabou sendo para ti um peso. Mas eu já dei aula prática para alunos que tinham fobia de ladeira. Ah, ela tem a maxofobia? Não, ela só não sabia como fazer. E as aulas foram decorrendo e ela foi aprendendo de uma maneira
que até a fobia de ladeira foi embora. Essa minha aluna, que mora em Valinhos, a Deise, hoje dirige por tudo, ela achava que quando o carro pegasse uma ladeira para subir, ele ia vir descendo como se fosse uma caixa de fósforo, assim, toim, 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 de barriga para cima, de barriga para baixo. Sabe como que a gente trabalhou ladeira com ela? A primeira coisa de controle de pedal que ela aprendeu foi a segurar o carro numa lombada. O carro com a roda um pouquinho mais para baixo da lombada, e ela aprendeu a ter controle de pedal ali, lombada mesmo. Então, partindo de uma metodologia de ensino que é o contrário do ensino tradicional. No ensino tradicional, coloca a pessoa dentro de um carro para fazer um monte de coisa que ela não sabe ao mesmo tempo. E aí, é lógico, não sabe nada e está fazendo um monte de coisa sem saber. É onde dá ruim. Olhem bem essa imagem que eu vou colocar em tela cheia. São 5 pilares, 5 fundamentos práticos para dirigir, para manobrar. Tudo que você pensar em fazer num carro depende desses fundamentos. Pedal, volante, retrovisor, noção de espaço e troca de marcha. São os 5 fundamentos para você dirigir. Se você pensa em estacionar, tem que dominar pedal, porque às vezes é plano, às vezes tem uma subidinha, tem que achar o ponto da embreagem. Pedal. Volante. Domina no pedal, mas não sabe mover o volante. O que acontece? Vai bater na parede. Retrovisor. Se as pessoas que bateram o seu carro numa manobra, tentando estacionar, talvez seja o seu caso, de você que me assiste aí, e você que chegou agora, seja muito bem-vindo a essa aula especial do mini curso. Você está participando de um curso online gratuito. Nem se deu conta, né? Pô, Márcia, mas só tem curso para vender, curso gratuito? Não tem. Bem-vindo, você está no meu curso. Emocional. Um curso que vai cuidar do teu emocional e da parte prática, que vai te ensinar a fazer do ato de dirigir em 2023 um projeto de vida que você vai abraçar. Tão importante quanto respirar, tão importante quanto sentir sede e matar a tua sede. Dirigir vai ser uma prioridade na tua vida e eu vou te ensinar a transformar isso numa prioridade. Noção de espaço. Se você não tem noção de espaço, você vai bater. Se você não souber que em cada marcha existe uma velocidade mínima e máxima e que você vai mudar de marcha de acordo com a velocidade que você está, daí, se você não souber isso, você vai começar a se atrapalhar com troca de marcha também. Então, quando você entra dentro de um carro para aprender a dirigir, e não te explicam nada, são esses 5 fundamentos que você faz ao mesmo tempo, sem saber, tentando adivinhar, indo por tentativa e erro. Pedal, volante, retrovisor, noção de espaço e troca de marcha. É coisa pra caramba para quem nunca sentou no banco do motorista, né, gente? Mas vamos analisar melhor o que é medo de dirigir e o que não é medo de dirigir, o que é a maxofobia e o que não é. Mais de 90% das pessoas não têm a maxofobia. Parem de acreditar que o medo que vocês têm de dirigir é um medo patológico, doentio, que precisa de tratamento e longas terapias e medicação e um monte de coisa. Não. Precisa, primeiro, você compreender o que é medo de dirigir, o que é a maxofobia, o que é falta de treino, o que é não saber por onde começar. Vamos seguir com a nossa apresentação? Eu quero que você agora se pergunte e se dê a resposta. Eu estou fazendo uma pergunta para você, mas você vai se dar a resposta. A pergunta é: quando eu sinto medo de dirigir? Vamos tentar encontrar algumas respostas juntos aqui?
para a gente esmiuçar esse assunto? Quando eu sinto medo de dirigir. Tem gente que sente medo de dirigir antes de entrar no carro. Pode ser uma pessoa que nunca teve nenhuma noção de nada no carro. Primeira aula de direção, primeira aula prática na autoescola. Meu Deus, eu nunca sentei num banco de motorista. Vai te dar medo? Vai. Porque na tua cabeça, o teu cérebro já começa a se antecipar. Ela vai pegar o carro, ela vai ligar a chave, ela vai dirigir, e agora que ela não sabe o que vai acontecer. E esse medo faz despertar duas coisas. O estresse. E muita gente pensa que o estresse é uma coisa ruim. O estresse, na medida certa, não é uma coisa ruim. O estresse diz para você, fique de olhos abertos, apure todos os sentidos, capte, sinta o que você precisa fazer. Nesse ponto, o estresse é bom. Você tem medo de entrar no carro, por quê? Porque você já se envolveu num acidente antes? Então, para você não vai adiantar contratar a aula de habilitado para fazer tudo aquelas coisas, pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, marcha, tudo junto. Se você tem medo do carro, qual é o primeiro passo? Eu preciso primeiro trabalhar a dessensibilização sistemática. O que é isso? O enfrentamento do medo de dirigir, do objeto do meu medo. É o carro. Eu olho para o carro, eu começo a tremer, eu começo a suar, e já me dá dor de cabeça, me dá náusea, dor de barriga, dor de estômago, dor de tudo que é lado. Parece que a alma quer sair do corpo, ou já saiu e foi por aí. Então, o que nós vamos trabalhar primeiro? O teu emocional. Não adianta dizer que dirigir é só prática, que é só treino, porque não é. Nós somos o emocional e nós somos o corpo físico. E somos também o emocional. E a parte emocional do teu cérebro, quando você perde o controle sobre ela, é o que te comanda. É o que faz surgir aquelas imagens catastróficas. Imagens catastróficas. Você se imagina batendo, você se imagina perdendo o controle do carro, ferindo uma pessoa, e aquilo toma uma proporção enorme na tua mente, e você, a primeira coisa que perde é a capacidade de atenção, de concentração. Quando eu sinto medo de dirigir, só de olhar para o carro e pensar que vai ter o que fazer aquilo que não sabe, eu vou fazer o que eu não sei, eu não consigo controlar esse carro, eu sei que eu vou tremer, eu sei que não vai ter jeito. Medo de bater. Medo de bater é falta de controle de pedal. Porque quando você aprende frenagem de emergência, você não tem medo de bater. Quando você aprende a controlar o carro em baixíssima velocidade, numa manobra, você vai ficar muito fera em manobra e não vai ter medo de bater, porque vai sentir o controle do carro, vai saber o que fazer. Parece que você vai ter todo o tempo do mundo para pensar o que vai fazer sem ficar horas pensando. A pessoa que está aprendendo a dirigir, ela estoura o tempo dentro da baliza porque ela para pensar demais e o relógio está correndo e ela continua pensando, ela não consegue organizar os pensamentos, ela se perde em muitas operações mentais. Quando dirigir, não é só com a mente. Na minha cabeça eu sei tudo que eu preciso para dirigir, eu sei tudo. Será que você sabe tudo? Por que dá errado na hora de fazer? Porque os teus movimentos não foram treinados para dirigir. O ser humano, quando evoluiu, ele evoluiu para caminhar, para ficar na posição bípede sobre os dois pés. Ele evoluiu para comer, ele evoluiu para satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência. Dirigir não estava aí nessa necessidade básica de sobrevivência do ser humano. Você não foi programado para dirigir. Você foi programado para a linguagem, para o pensamento,
para executar um monte de tarefa, para segurar ferramentas para o mundo do trabalho. Agora, para dirigir, não. Medo de provocar um acidente, falta de controle do carro. Quando entra no carro, já começa a ir para o trânsito, a dirigir, começar a acelerar, você perde o controle do carro, você não sabe frenagem de emergência, você não sabe redução. Eu estou a 60 por hora em quarta marcha, ou mudando para quinta marcha, estou em velocidade, alguém cruzou na minha frente. Você sabe dirigir mesmo? O que você vai fazer para não atropelar essa pessoa? Frenagem de emergência combinado com redução de marcha. Para a frenagem ficar ainda mais eficiente. Está descobrindo isso agora? Você acha que sabe dirigir, mas não sabe frenagem de emergência? Você não sabe dirigir. Vai ter que aprender. Medo de não saber o que fazer. Significa o quê? Eu aprendi com decoreba, eu aprendi a dirigir por comando de voz, eu aprendi a dirigir com alguém o tempo todo dizendo para mim o que eu tinha que fazer, faz aqui, faz ali. Aquele aluno que está reprovando muitas vezes no exame de direção, ele entra no carro e fica esperando o instrutor dizer para ele o que ele tem que fazer. Muda a marcha agora, dá seta agora, vira ali agora. Ele fica dependente demais do instrutor, do ensino por comando de voz. Muitos de vocês já ouviram. Eu já te expliquei isso, não vou explicar de novo. Tu sabe, eu não te expliquei, eu já expliquei, tu não entendeu. Agora te vira, que eu não sou relógio de repetição. Essa é a característica do ensino por comando de voz. Os outros vão me criticar, eu sinto medo porque os outros vão me criticar, os outros vão ver que eu sou motorista novo de carta, os outros vão ver que eu não tenho prática, eu estou com vergonha do outro motorista que é experiente, eu não. Medo de atrapalhar o trânsito. E aí a gente ouve muita gente dizendo, você não atrapalha, vai tranquilo, vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo. Será? Se você tá com medo, lembra a definição do medo? Noção do perigo, de algo que você não domina e por não dominar não se tranquiliza. Você deixa o carro morrer o tempo todo e alguém diz, tá com medo, vai com medo mesmo, o carro morre num cruzamento. Isso pode dar muito ruim, absolutamente ruim. Você não sabe reduzir marcha, tá com medo, vai assim mesmo. Será que a gente resolve medo de dirigir passando medo? É passando medo que você vai parar de ter medo de dirigir? Não, só vai piorar. Medo de ficar perto de caminhão e de ônibus. Estou dirigindo tão bem, vi um caminhão e um ônibus, desanda, faz tudo errado, quer fazer tudo muito depressa e é onde dá errado. Tem mais. Sente medo porque eu ainda demoro muito pensando o que eu vou fazer. E aí, pessoal, alguém de vocês está se identificando com esses gatilhos? Esses são os gatilhos. Gatilho é aquilo que dispara. Vocês estão se identificando com esses gatilhos do medo de dirigir? Eu ainda demoro muito pensando o que eu vou fazer. Se você demora pensando o que você vai fazer, é que os teus movimentos ainda não estão treinados para dirigir. Você pode trabalhar 1001 coisas na esfera da tua mente, do teu emocional. Eu só vou para a prova quando eu tiver 100% calma. Não vai nunca para a prova. Por quê? Porque nós somos feitos de emoções. E o medo é uma emoção. Assim como a tristeza é uma emoção, a alegria é uma emoção. E tantas outras que se despertam nesse momento em que você sente dificuldade para dirigir. Eu não posso controlar quando os outros carros vão bater no meu. Estou com medo de causar um acidente, medo que batam em mim. Vocês acham que a Márcia Pontes, a Maria, os outros youtubers do trânsito, os motoristas profissionais, quando eles estão dirigindo, vocês acham que eles têm esse medo? Por que não tem? Porque dominam. Não é porque tem mais tempo de prática. Porque você pode ter muito menos tempo de prática, dirigir há pouco tempo, bem menos tempo do que a Márcia Pontes, a Maria, os youtubers do trânsito,
os motoristas profissionais, mas você não sente esse medo. Então, não é o fato de ter mais tempo de carteira. Tem gente com 30, 40 anos de carteira que não dirige e sente muito mais medo do que quem é recém-habilitado. Percebem o que eu quero dizer? Dirigir é um conjunto de habilidades motoras, de movimentos, que precisam ser treinados a um certo ponto em que eles se automatizem, em que você não tenha mais nem que pensar para fazer um movimento. As outras pessoas vão notar que eu estou ansiosa, isso me dá medo. Eu sei que a minha perna vai tremer, o carro vai morrer, porque isso sempre acontece. O medo de atropelar, o medo de buzinada. O medo de buzinada, ele é tão grande, o medo de buzinada, que às vezes a pessoa está buzinando para outra, nem foi para ti, está cumprimentando uma outra pessoa e você já está lá morrendo de medo da buzinada. O que é que eu fiz de errado? E tem aquele que quando buzinam, ele diz, tô nem aí. Quando tomar uma buzinada, primeiro pensa, será que foi para mim? O cara, olha o tipo da buzina. Aquela buzininha curta, fom, fom, foi para o outro, está cumprimentando alguém. Ou uma buzinadinha, fom, para avisar que o sinal abriu e a pessoa está comendo mosca lá debaixo do sinal. E ela não viu. Para e pensa, o que será que eu fiz de errado que o outro motorista buzinou e ainda me xingou? Preciso saber. Claro que eu fico furiosa com aquele motorista, mas eu preciso saber. Preciso saber para eu corrigir o que eu fiz de errado. Medo de que os outros te avaliem e te critiquem. Ou aquele que vem com a crítica construtiva, olha, é só uma crítica construtiva, pois eu desconfio muito da crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Se nunca construiu nada, não me venha com sua crítica construtiva, guarda para você. Guarda para você, come com farinha, faz com qualquer coisa com ela. Vocês percebem onde eu quero chegar? Vamos lá. O que existe por trás do medo de dirigir? Agora, mulherada, vamos lá. Eu sei que entre esses que estão aqui nos assistindo e aqueles que ainda vão assistir quando essa aula especial ficar gravada aqui no YouTube, tem muita gente que vai se identificar. Você é recém-habilitada, o teu marido se oferece para te dar uma aula. Vem, nega, vem aprender comigo, vem cá que eu vou te ensinar a dirigir. Aí o marido diz, ó, aqui é o acelerador, ele já ensina o acelerador primeiro. Aqui é o freio, tá? Aqui é a embreagem para tu trocar marcha. Liga o carro e vamos. Pronto. Para muita gente, ligar o carro, colocar em movimento é dirigir. Não é. A pessoa está lá agarrada atrás do volante, apertando, não enxerga mais nada, só olha para frente. O rosto aqui em cima, quase dando com a testa lá no para-brisa. Dura, paralisada do medo, e o marido do lado. Vira para cá, mulher! Aí pega o volante, puxa o volante com tudo. Muita gente já bateu. Aí seu marido quer te dar mais dessas aulas maravilhosas. Só que não. Isso já começa a te dar medo antes de você entrar no carro. Por quê? Você não sabe o que está fazendo, não está sendo compreendida na sua dificuldade e ainda é exigida a ter uma prática que você não tem. Olha, gente, é pesado isso, né? Quantas mulheres sofrem assim? Isso dá medo. Esse é um gatilho. Tentar aprender sozinha e algo dá errado. Tentar aprender sozinha. Se na autoescola com o instrutor do lado já é complicado, imagina você querendo tentar adivinhar e por tentativa e erro, não sabe nem segurar a chave do carro direito, não sabe ligar o carro, se apavora e você quer sair sozinha dirigindo. Mas eu vi um vídeo ótimo de ladeira lá no YouTube. Você sabe tudo que tem que treinar de movimento até chegar na ladeira? Você está pulando etapa. Você está se colocando numa situação de risco muito potencialmente assustadora. O potencial de causar um acidente ali, você se machucar um inocente, porque você entende
Eu vou aprender no YouTube, tá cheio de canal no YouTube. E aí você tá 15, 20 anos engatada nos canais do YouTube e não aprendeu nada até agora, nada, nada. Tá encalhada no mesmo lugar, numa âncora bem profunda lá te prendendo. Cuidado, o barato sai caro, muito caro. Daqui a pouco você está fazendo dívida no teu cartão, vendendo coisas e até respondendo a um processo criminal na esfera civil das indenizações, porque você queria aprender a dirigir e foi sem cuidado. Outro gatilho, não sabe consertar o erro. Eu não sei consertar, me ensinaram só desse jeito, que é uma prova, a baliza cheia de decoreba. A do pontinho aqui, pontinho ali, pontinho lá, que nem uma moça essa semana, na primeira semana de 2023, ela foi para a prova e ela já se lascou. Por quê? Porque o examinador colocou o braço em cima do ponto que era para ela utilizar para fazer a baliza. Em cima do ponto. Perdeu, não sabia. Só sabe entrar perfeito, não sabe consertar. Tem 3 chances para tirar teu carro da baliza e poder consertar. E você não sabe, porque não te ensinam isso. É decoreba para passar na prova. E depois de habilitada, vai confiar no decoreba? Não, né? Não dá. Outro gatilho, repetir comandos para dirigir sem entender o que está fazendo. Mas o instrutor falou, vira ali. Eu vou ter que virar aqui. Não sabe o que está fazendo na hora do exame prático. Fica dependente do comandinho de voz do instrutor e se lasca. Fazer um monte de coisa que não sabe ao mesmo tempo. Ei, mas espera aí, tem que fazer isso aqui, eu não consigo. Ou eu cuido do pedal, ou eu cuido do volante. Eu não consigo dar seta, não consigo, tirar a mão do volante, aí tira, dá aquele tabefe na seta, né? Pá, um tabefão na seta que chega a quebrar a chave de seta. Porque, e aí você faz como? Só com o dedo, O dedo, a mão continua no volante e tem o treino. Isso é movimento que precisa ser aperfeiçoado e bem treinado, né, produção? A produção é incrível. A evolução da Maria, sabe, que já tinha desistido de duas provas, porque ela não sabia o que fazer. O instrutor falou, tu vai para a prova. Ela disse, eu não vou não sei nada disso. Vai sim. Ele falou, tá, então fica. A Maria falou, então fica me esperando lá no dia da prova para tu ver se eu vou. Tá esperando até hoje. Até hoje. A Maria fez um atendimento, mais de um atendimento, Verdade. com psicólogos. Uma psicóloga que pediu, entra aqui, vamos fazer terapia, toma aqui um curso meu grátis para você, e vamos lá, e olha, quando for em outubro, lá, daqui a um ano, você vai estar dirigindo. Maria... Não, daqui a um ano, eu voltava para dizer para ela se passei na prova. Daqui a um ano era para voltar lá no consultório e dizer se a Maria tinha passado na prova. E a Maria já está dirigindo, há alguns eu outubros. Passei em julho. Com 20 aulas cravadinhas. Então... 20 aulas e uma prova sem errar nada. E a baliza em 1 minuto, menos de 1 minuto. Porque essa mulher me ensinou. Ela foi a culpada. Agora fica reclamando, ainda mais ficar... Antes, eu gostava de dar carona para Maria, ia de carro comigo, eu ia explicando as coisas. Agora eu só estou de carona no carro dela, para vocês verem. Decorar movimentos para dirigir e se perder nas operações mentais. O exemplo da baliza, que você estoura o tempo. Ah, mas estourou o tempo. Gente, 5 minutos, 6 minutos para fazer uma baliza, na vida real você tranca o trânsito, todo mundo buzina, te xinga, excomunga até a tua 16ª geração. E aí, você para e fica pensando, peraí, eu tenho que virar o volante para que lado mesmo? É para lá ou para cá? Qual é o pontinho? Não tem pontinho na baliza da vida real. Aí você fica, para fazer uma conversão,
você fica pensando na tua cabeça, você desliga do ato motor, que é o movimento que você está realizando para dirigir, vai para o plano da tua mente e fica lá, fazendo muitas operações mentais, pensando, passa do lugar de entrar, passa do lugar de convergir, perde o tempo na baliza. Você não precisa fazer com que o teu cérebro se canse tanto para ficar pensando no decoreba. E você incorpora no movimento. Tu sabe como é que o teu cérebro aprende? São sinapses. Você tem neurônios, que parece o desenho de umas aranhas cheias de perninha. E você tem sinapses. Sinapses é quando um neurônio manda a informação para o outro neurônio e cria-se uma barra de mielina. Quanto mais barra de mielina você tiver nessas conexões cerebrais, mais rápido o teu cérebro, ele automatiza, ele entende e automatiza os movimentos. Você aprende e apreende no sentido de ser uma aprendizagem. Aquilo que eu não entendo, eu não aprendo. Então, você fica decorando, fazendo esse passo a passo na cabeça. Você não treinou o movimento, você não aprendeu, você se perde. E você fica se achando um burro, quando, na verdade, foi o jeito tradicional de ensinar pelo decoreba, que não faz você aprender. Olha só. Tentar aprender por comando de voz. E, por último, aí sim entra a maxofobia, que são as outras fobias. Por exemplo, agorafobia. Ágora, espaços abertos. Pessoas que têm medo de espaços abertos. Talassofobia. É só para te dar um exemplo. Talassofobia. Medo da profundidade do mar. Medo da profundidade do mar. Olha só, aí na tua mente já vai aparecer um tubarão que vai te comer e um peixe agressivo. Olha só, gente. Eu fui atleta de alto rendimento, de natação, nadei em mar aberto, lá em Santos, participei de várias competições representando o Guarujá, pelo estado de São Paulo inteiro, e passaram-se anos que eu parei de nadar no mar, agora eu tenho talassofobia. Quando eu começo a ir e mais profundo e eu não sinto o que dá pé, aquilo começa a me apavorar. Vai aparecer um tubarão aqui, vai vir uma raia dali, meu Deus do céu, é uma loucura. E cada vez que eu vou para Guarujá, que eu encontro o meu irmão, que eu e os meus irmãos, a minha mãe dizia que a gente não era gente, a gente era pato, do tanto que gostava de água. E eu consigo trabalhar isso e ir cada vez mais longe. Mas tem pessoas que têm outras fobias. Agorafobia. Aquela pessoa que diz assim, eu tenho medo de dirigir. E aí a gente foi investigando, sabe o que a gente descobriu? Ela não tem medo de dirigir. Ela tem medo de estar treinando, dirigindo e ser assaltada, como já aconteceu com ela 2 vezes, que mora em Recife. Num lugar violento, e ela já foi assaltada. Então, ela não tem medo de dirigir, ela tem medo de assalto. Tratando o medo de assalto, ela resolve, que é o que está por trás do medo de dirigir, ela resolve aquilo que causa o medo, a noção do perigo por não saber o que está fazendo. São algumas coisas que estão por trás do medo de dirigir. E como a gente resolve isso? Gente, em 2012, eu fiz um intercâmbio internacional com autoridades ligadas ao ensino da direção na Suíça e na Itália. Foi um intercâmbio que eu fiz online, eu aprendi a dirigir online, porque eu sou uma sobrevivente do medo de dirigir. Aos 42 anos é que eu fui me habilitar. E nunca desconfiei da minha capacidade para aprender, porque quando eu botei o pé dentro daquela autoescola, eu tinha decidido que eu ia dirigir. Eu vou dirigir.
E eu, quando decidi isso, tudo em mim, determinação, vontade de aprender, criar oportunidades de aprender, valorizar as oportunidades de aprender, tudo isso, produção, está dando uma interferência aqui nesse... Agora sim. Tudo isso despertou em mim mais ainda a vontade de aprender. Entendam, dirigir é um conjunto de habilidades motoras que precisam ser bem treinadas. Nós precisamos trabalhar a progressão dos movimentos para dirigir. Eu aprendi, gente, online, no tempo da internet de escada, que caía o tempo todo. Eu tive que investir em mim, porque eu sabia que eu era o meu melhor investimento. Se eu quisesse dirigir, eu estava lá habilitada, com o carro na garagem, tinha uma subida enorme, a minha rua era uma subida, a garagem era um terror para subir, para descer, e eu só tinha um espacinho para ir para frente e para trás. Ah, Márcia, para. Aprender online, a dirigir online? Não, não acredito. Então, eu vou mostrar para vocês, nas próximas aulas, uma aluna, a Daniele, lá do Rio de Janeiro, que ela também pensava dessa forma. E eu vou colocar aqui para vocês o depoimento dela, o vídeo da garagem dela, para vocês verem que aprender online não é aprender sozinha. Por isso que eu faço de tudo para convidar vocês para essas aulas especiais, porque aqui vocês já começam a aprender a lidar com os seus pensamentos e as suas emoções automáticas negativas, puxando toda a culpa para vocês. Progressão de movimentos para dirigir, foi isso que eu aprendi com esses profissionais. Eu aprendia com eles, eu fazia minhas anotações, eu fazia os exercícios, marcava uma nova aula para quando eu tivesse coisas para relatar. E nisso, eu desenvolvi, adaptei para a realidade brasileira mais de 500 exercícios para as dificuldades que vocês têm. E se eu conseguir chegar lá, e hoje eu sou a motorista que eu sou, a pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, você também pode ser e muito mais ainda. Se eu conseguir, você consegue. Eu não sou melhor do que ninguém. Quanto mais o movimento é exercitado e repetido corretamente, mais rápido ele automatiza, mais rápido você tem conexões neurais, mais barras de mielina você tem, mais você vai automatizando o movimento. Movimento que não é treinado continua lento e sem sincronia. Você perde tempo, você perde o tempo da passada de marcha, de um aumento de marcha, de uma redução de marcha. Você perde o tempo de mover o volante, porque tudo para ti, no trânsito, parece que vai em câmera lenta. Tudo para ti parece que está em câmera lenta e você não consegue aprender. Eu já vou abrir, pessoal, para perguntas. Então, anota aí a tua pergunta, que eu vou responder ao vivo para você, tá? Quanto mais complexo esse movimento, mais necessidade de decompor esse movimento, de treinar por etapas e aperfeiçoar a sincronia. Ter sincronia, emendar um movimento no outro, treinar os fundamentos. É isso. É isso que eu vou ensinar para vocês. Progressão de movimentos. Se você vai aprender a dirigir, entra no carro, liga a chave, acelera e está indo embora, você não aprendeu frenagem de emergência, você não aprendeu a diferença do ponto da embreagem no plano e numa ladeira. Você vai cair na ilusão de que só vai dirigir em rua plana e não vai, porque não existe rua 100% plana. Você vai pegar alguma via interditada, vai ter que desviar por alguma subida. O guarda de trânsito vai dizer para você, dá meia volta na rua aí,
porque essa aqui está interditada, você não sabe, só sabe andar para frente. E aí? Decompor os movimentos. Vão aprender no curso? Vão. Nesse mini curso aqui. Progressão dos movimentos para dirigir. Repetir devagar e corretamente. Muitas vezes o mesmo movimento é o que leva à automatização. É o que leva a dirigir com naturalidade, a fazer o movimento sem pensar no movimento. Aí você pode agora querer me perguntar, Márcia, quanto tempo vai dirigir? Vai demorar para dirigir com naturalidade? Depende da qualidade do que você está treinando. Depende se você está treinando certo. Depende se você está decompondo o movimento, fazendo as repetições certas. Você tem que progredir de um movimento mais fácil para um mais difícil. Se você ficar repetindo, muita repetição, Márcia, treinei 3 horas hoje, treinou tudo errado, fez a repetição errada, sabe o que você fez? Treinou o teu erro, automatizou o teu erro. Técnica, olha só, pessoal, aprender a dirigir é coisa séria, depende de técnica. Conhecimento em vez de decoreba. Técnica em vez de macetinho. Técnica da decomposição. Vejam, é muita coisa, não dá para eu explicar, fazer tudo para vocês em uma aula, por isso a gente tem 3 dias de curso. E eu espero que você assista, participe e... Oi? Aqui, responde para ela. Rosana Rebuzzi. Primeira vez que estou aqui, tenho pânico de dirigir. Tenho carteira desde 99. Tá aqui, Rovana Rebuzzi. Primeira vez que estou aqui, seja muito bem-vinda, Rovana. E tenho pânico de dirigir. Tenho carteira desde 1999. Olha só, Rovana, desde 1999. É tempo pra caramba. A gente até se perde nas contas, é tempo adoidado. Você aprendeu numa outra época e não teve contato com o carro. O que tem que fazer agora? É iniciar, fazer amizade com o teu carro. Primeira coisa, trabalhar a tua mente. Tudo isso que deu errado até agora, vamos zerar o contador. Vou começar de novo. Vou começar a preparar minha mente, o meu emocional, fazer exercício emocional, mental, exercício de programação neurolinguística, tem tudo aqui no canal e nesse curso você vai aprender também. E eu vou preparar o meu estado de espírito. Eu vou tirar todas essas memórias, porque o nosso cérebro, ele guarda tudo em gavetinhas. Tudo. Sabe quando a gente tem na casa da gente um monte de gaveta e tudo que a gente quer se livrar, a gente vai empurrando na gaveta? E quando você começa a limpar essas gavetas ou a abrir essas gavetas, você começa a encontrar coisa que achava que estava perdido. Achei que isso aqui estava perdido. Há quanto tempo que eu não via isso aqui? Não está perdido, não. Está aqui. Que coisa! E aí você começa a fazer faxina nas gavetas. Coisa que não usa mais, coisa que está ali só entulhando. Joga fora, limpa as gavetas. É isso que tu vai fazer com as gavetinhas do teu cérebro em relação a dirigir. Tudo que dava errado, você vai limpar essas gavetas, vai esvaziar essas gavetas. É isso que você vai fazer. E aí vai abrir espaço para o novo. Abrir espaço para a disposição e a determinação de aprender a dirigir. Aí você vai aprender as técnicas específicas. A técnica da decomposição. Decompor as dificuldades na maior quantidade possível. O que é isso? Você está indo para cima de uma ladeira bem alta, não aprendeu o ponto da embreagem no plano, precisa aprender primeiro. Plano da embreagem, ponto da embreagem nas pequenas inclinações da rua, progressivamente dominar, saber que o ponto da embreagem é diferente. Exercícios que vêm antes, quem não domina no plano não domina na ladeira. Entender cada uma delas e treinar separadamente. Depois, você treina tudo junto para garantir a sincronia. Você precisa
respeitar a sequência sem formar grupos complexos de movimentos. A gente está falando de dirigir, minha gente. É psicomotricidade, é estado emocional que interfere. Hoje eu não vou treinar porque eu tenho problema, hoje eu vou treinar, aí fica a pé com o mesmo problema. Hoje eu não vou treinar porque eu estou cansada, hoje eu vou treinar porque eu não quero, hoje eu não vou treinar porque sempre vai ter uma objeção e uma desculpa para te tirar daquele teu caminho. Então, técnica da decomposição não é fazendo tudo ao mesmo tempo, não é jogando no trânsito para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo com o carro em velocidade que você vai aprender. É o contrário. Você precisa aprender a dominar o teu carro com um mínimo de velocidade. O mínimo, não chega a ser nem meia roda se movimentando. Frenagem de emergência. Dominar o que você está fazendo. É isso que você aprende por esse método, que não tem no Brasil, método decomposto. É o método Márcia Pontes, que desde 2008 eu venho estudando, eu venho documentando, pesquisando. Vocês vão ver alunos meus aqui treinando pelo meu método de ensino, alunos online, que treinando lá, alunos que já tiveram muitos instrutores. Opa, vamos lá. Alunos que já tiveram muitos instrutores sentadinho do lado e pagaram muitas e muitas aulas e não aprenderam. E quando você entende, tem uma didática fácil de aprender, uma linguagem que não é complicada, porque um dos maiores problemas nas aulas de direção é entender o que o instrutor quer de você. Muitas vezes ele te pede uma coisa e não te explica como fazer. Repete o que você não entendeu e diz que não vai te ensinar mais. Então, você trabalhando grupos de movimentos, porque dirigir é movimento, na tua cabeça tu até voa. Na cabeça tu te ensina, tu te imagina dirigindo, indo para um monte de lugar, um monte de coisa. Só que precisa passar isso para o movimento. Fala, produção. Duas perguntas. Vai responder primeiro aqui o Souza. Eu não consegui responder. Márcia, só uma pergunta. Ainda estou em processo de habilitação. Eu posso treinar na rua aqui ou só quando chegar a habilitação? Por favor, explica. Olha só, pessoal, quem está na autoescola, tá? E tem carro em casa, você pode usar o carro para treinar com o carro desligado. Para treinar passada de marcha, sincronia de movimento de pedal, para treinar um monte de coisa. Se você for pego sem habilitação na rua e o guarda te pegar, R$ 880,41 para o dono do carro. R$ 880,41 para quem estava dirigindo, para você. Se você atropelar alguém, machucar alguém, você vai responder civil e criminalmente. E o teu processo no Detran, só por dirigir, sem carteira, ele fica suspenso por 6 meses. Você vai lá, termina, pega a carteira e a psicóloga do Detran te chama para te avaliar de novo, para você explicar o que aconteceu. Então, não façam. Tem aluno que diz, o meu instrutor da autoescola dá aula particular, então por que o sabido não usa toda a sabedoria que ele vai ter na hora de te explicar na aula particular? Por que ele não usa dentro da autoescola que está pagando o salário dele para ele ensinar? Se você não tem habilitação, você não pode fazer aula com outro instrutor que não seja o nome daquele que está na LADV, Licença de Aprendizagem da Direção Veicular. Porque essas mesmas multas que eu te falei, mesmo no carro do instrutor particular, e eles sabem disso, só não falam para o aluno, porque muitas vezes esse tipo de aula é para engordar um pouquinho o salário deles,
Eles não dizem, mas não pode, tá? Por lei, não pode. Tá, agora Outra pergunta, vai, produção. é da Marielle Fátima. Boa noite. Tenho 6 meses de habilitada e a minha maior dificuldade é andar em engarrafamento, pois a não certeza de parar definitivamente e também nem andar atrapalha. Morro com frequência, me ajude. Vai lá. Marielle, sabe o que é que acontece? Eu tô com ela aqui na tela, Maria. A fala dela aqui na tela. Sabe o que é que acontece, Marielle? É que na época de autoescola, já coloca para andar na frente, andar para frente, trocando marcha, botando velocidade. É isso. E o aluno não aprende a dominar o carro em baixa velocidade. Com engarrafamento, é freio e embreagem. É como tu aprende no curso e por isso tu põe o carro em qualquer lugar. Exatamente. No curso, o que tu aprende? O que tu aprende no método Márcia Pontes? Dominar o carro como domina o próprio corpo. Em baixíssima velocidade, para tu colocar o teu carro onde tu quiser colocar. Para a direita, para a esquerda, para trás. Uma rua apertada. Sair com o carro. Fazer frenagem de emergência saindo com o carro. Muitas vezes tu tá no engarrafamento, e nem precisa ser engarrafamento, num cruzamento. Tem um carro na frente, ele tá saindo e freia por um motivo. E se tu não souber parar o carro, tu vai bater atrás, num cruzamento, com o carro parado. Mas isso tudo a gente vai explicar para vocês. Tudo isso vocês vão ter acesso. Técnica de automatização, é isso que todo mundo quer saber. Márcia, como é que eu vou fazer? E quando é que eu vou entrar dentro do carro? E eu vou dirigir com naturalidade, sem me preocupar, quando você dominar seus movimentos. E o método Márcia Pontes tem uma técnica chamada RDCA. Repetir devagar e corretamente até automatizar. Aí você vai fazer isso por grupos de movimentos, vai buscar sincronia e vai conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, com segurança e dominando. Tudo isso a gente vai explicar em detalhes para vocês. E tá aqui, turma. Ô, Márcia, faz um favor. Responde aí para a Stefane, que amanhã eu gravo um especial para ela com carrinho de supermercado. Você é uma águia. Liberte-se para dirigir. Que, aliás, é o vídeo que vocês vão assistir. Quem chegou, pegou essa aula pela metade. Pessoal, se chegou e pegou a aula pela metade, volta desde o início. Volta o vídeo. Lembrem-se, é um curso online. Só está no YouTube, mas é um curso. Vocês estão participando de um curso. Não percam a oportunidade. Agarrem a oportunidade. As oportunidades se multiplicam à medida em que são agarradas. Então, volta, pausa, reflete naquilo que a gente está falando. Aqui, a Stephanie Miriam perguntando para a produção, quando é que vai ter mais aula com o carrinho do supermercado? Amanhã a Maria vai gravar especial para vocês. E não percam amanhã a segunda aula do nosso curso. Amanhã nós vamos falar de algumas síndromes, nós vamos falar de comportamento condicionado. Será que você está achando que não serve para dirigir porque condicionou o teu pensamento a isso? Será que você não automatizou um erro e está te condicionando a isso? Você está condicionado, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você vai conhecer amanhã algumas síndromes de quem está aprendendo a dirigir. A síndrome do elefante, a síndrome do cavalo amarrado, a síndrome da mola encolhida. E tantas outras que eu vou explicar aqui para você com slides. E amanhã vocês conhecerão os vídeos. Vocês verão os vídeos. Os vídeos do pessoal, dos alunos, dos meus alunos que aprendem online como eu, vocês vão ver
não é ator contratado, não, porque quando alguém se torna aluno, vai para o grupo de WhatsApp dos alunos, que é a nossa sala de aula virtual, e conhece todas essas pessoas, vê fotos, conhece a história delas. E por isso, gente, muita gente desiste. Desiste depois de habilitado, desiste antes de se habilitar, porque não aprende. E o método tradicional, ele parece uma praga, ele se multiplica. Você vê muitas aulas que você acha que são fantásticas e maravilhosas, e são método tradicional. Não te tira do lugar. Então, para você que quer desistir, eu vou rodar um vídeo aqui para a gente finalizar, tá? Para a gente finalizar o nosso encontro, eu vou rodar um vídeo para você. Presta muita atenção. Nesse vídeo, vocês vão ver um homem que representa aquele que quer dirigir, subindo uma escada, e lá no alto da escada está a carteira de motorista que ele tanto precisa para ele dirigir. Só que em alguns momentos ele cai da escada. Recomeça a subir de novo, reprovei, vou me preparar e vou subir de novo. Vocês vão ver momentos em que esse homem, em que essa pessoa tem recaídas e ele mesmo começa a se jogar da escada. Eu não vou conseguir, não adianta eu subir. Eu digo, é etapa por etapa, é degrau por degrau. Não adianta, não é para mim, não vou conseguir, não vou. E aquele que persiste, porque se você desiste hoje, você não chega lá amanhã. Você nunca chega. Aprender a dirigir é como uma fila. Aqueles que entram na fila, aqueles que encaram o processo de crescimento para aprender a dirigir e entendem que aquilo que você não entende, você não aprende. Você é um filho da herança maldita do ensino tradicional. O ensino tradicional é uma herança maldita feita de decoreba. E por isso você acha que tem sempre que decorar para dirigir, memorizar para dirigir. Você sempre vai achar que tem que fazer sacrifícios, que dirigir é difícil, quando na verdade não é. Você ganha muito mais tempo, você economiza muito mais dinheiro quando você entende. Então, para você, oi, fala produção. Nildete, mexei no cabelo, Nildete disse que seu cabelo tá lindo. E aí temos um flamenguista. Puxa aí na tela. Vamos lá, CR Flamengo. Meu irmão, o Sérgio é flamenguista. Boa noite, Márcia. Consegui pegar minha CNH categoria A e B, mas tenho dificuldade de voltar pelo mesmo caminho. Quando eu ia fazer as aulas no centro com um instrutor. Mas isso é para... Eu vou te responder mais detalhadamente amanhã. Olha, aprender a usar o GPS vai te ajudar muito. Começa pelos caminhos que são conhecidos teus, tá? Pelos caminhos que tu conhece. Eu vou dirigir, vou e volto na rua da minha casa, depois na outra rua do lado, depois na outra rua do lado, aos poucos vai avançando com confiança. Fala, produção. Eu acho que ele quer dizer fazer o retorno, né? Na via. Se for fazer um retorno de 3 pontos, é isso? Fazer o retorno de 3 pontos, como é que eu chego no fim de uma rua e faço a volta? A gente vai te explicar também em detalhes. Vamos lá, pessoal. O vídeo motivacional. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui, amanhã, 20 horas. Convida o seu amigo, convida a pessoa que está aí no CFC aprendendo contigo. É ao vivaço mesmo. Vamos lá. Estou me esforçando para ter bastante voz para a gente chegar lá e vamos cumprir com a missão aqui com vocês, desse mini curso. Como faz para participar? Se inscreve no canal, ativa a sinetinha, acompanha as postagens, participa
das enquetes que eu coloco na aba comunidade, assiste os shorts, que são aqueles vídeos curtinhos de 1 minuto. Fica plugadão com a gente aqui. Você quer aprender a dirigir? É aqui. Aprender de 5 a 10 vezes mais rápido. Aprender sem decoreba. Aprender de um jeito que você, ao invés de ficar triste porque não conseguiu, vai ficar feliz com cada pequena conquista que vai fazer uma conquista maior. E eu peço que você assista com muita atenção esse vídeo que eu vou colocar para você agora. Reflete, depois volta, assiste mais vezes e vê quantas vezes nessa trajetória você acabou se derrubando, você acabou se jogando, cansando, chorando, desistindo. Mas aquele que persevera tem um resultado desse cara no vídeo. Muito obrigada por terem participado com a gente. Deixa o teu like, o YouTube recomenda esse vídeo e mais pessoas podem ser ajudadas. Bora pro vídeo? Presta atenção aí agora.
fica nessa comigo. Vem que eu vou te botar para dirigir.